Bom, então, a gente está dando início aqui à 29ª reunião do Grupo Executivo do OBSMOB, dia 28/9/2022, às 19h14, quase 15. Bom, a gente tem como pauta para hoje, peço aí para você mudar o slide, por favor. Primeiro, desculpa, a gente tem Isso algumas... aqui são as recomendações de praxe, mas eu acho que a gente pode saltar isso aí. Tem algumas orientações, eu acho que todo mundo é acostumado, né? Lembrando que a reunião está sendo gravada, né? Até para a gente poder registrar, fazer a ata, né? Dessa reunião, a gravação ajuda bastante. Então, a agenda de hoje primeiro item é a aprovação do regimento interno do OBSMOB, lembrando que nós fizemos uma proposta, encaminhamos por e-mail ao grupo executivo, e a gente não teve nenhum retorno, tá? Então, assim, há um entendimento de que não tivemos retorno, então é porque houve aceitação. Mas a gente vai colocar aqui o regimento interno, ele fica aberto aqui a opiniões, sugestões, então, embora não tenhamos recebido respostas, ele fica aberto aí para contribuições de qualquer forma. Bom, o segundo item, a gente vai abrir aqui uma discussão e uma possível aprovação de uma proposta preliminar da revisão dos indicadores do balanço da mobilidade. A gente fez um trabalho interno aqui na BH-Trans, envolveu a empresa inteira, para um esforço de tentar melhorar alguns indicadores, mudar algumas fórmulas, e até fazer exclusão de outros que não fazem sentido. Então, a ideia é apresentar esse resultado desse trabalho, né, que nós desenvolvemos internamente, colher também opiniões, sugestões, e para que isso possa ser depois apresentado, né, no âmbito do Comurb, não é isso? Que é o Comurb que define, que tem a competência para poder fazer valer essas operações. Bom, e o outro item, como isso é uma pauta que vai tomar muito tempo, né, a gente não quis estender muito, então, basicamente sobre isso nós vamos tratar essa reunião de hoje. E, além disso, para o final, a gente quer definir uma data e pauta para a próxima reunião do grupo ampliado, né, que a gente imagina aí que deve acontecer em outubro mesmo, tá? Mas ficando aberto aí o grupo para decidir a data exata. Bom, então, Beth, eu peço aí que você projete o regimento, né? Eu vou pedir seu auxílio, Beth, porque até para informar o que a gente alterou, né? Que tem relação aí com a instituição de atribuições ao Comurb que conflitava aí com o OBSMOB. Mas, então, vamos seguir aqui. Basicamente, nós pegamos a versão, né, do que já existia do regimento interno, e fizemos pequenas adequações aí, em função, inclusive, da lei 11.181, né, do plano diretor, que cita as competências do observatório e as competências do Comurb, porque tinha algumas coisas que a gente precisava fazer essa adequação em função da lei que entrou em vigor. Então, aqui estão citados, né, qual que é a função do observatório, né, a finalidade dele, a realização do monitoramento e implementação do PlanMob, em relação à operacionalização, né, do que está previsto lá no plano, o acompanhamento dos resultados das metas, né, de curto, médio e longo prazo, os objetivos específicos do observatório, quais que são, né, a participação da sociedade civil, a questão da participação, né, no monitoramento aí da parte toda de informação que a gente gera em relação à mobilidade, cada item desse aqui tem a ver com
os objetivos específicos. Eu não vou ler todos, porque esse material já foi mandado para todo mundo, eu acho que não tem necessidade, né, Gustavo? E ele está trazendo o que está escrito na lei. Né? Isso que basicamente está reproduzido no item da lei, né? Exato. A gente colocou exatamente o que está lá na lei. Tem a questão do monitoramento, né, dos indicadores, a apuração anual do balanço, a gente disponibilizar esse material na página eletrônica do observatório. Eu não sei se vocês têm acompanhado lá, mas a gente está postando, criamos lá no portal os locais específicos que falam tanto das reuniões do grupo executivo como as reuniões do grupo ampliado. As atas estão sendo disponibilizadas e as gravações também. E as apresentações que a gente faz nas reuniões. Então, esse material, ele está lá no portal para consulta. Aqui também a parte da coordenação, né, do observatório pela BH Trans, a questão dos observadores, né, que fazem parte do grupo executivo, essa questão mais formal, né, de ter 2 representantes por entidade, um titular e um suplente. Na realidade, a gente não segue isso à risca, porque quantas pessoas quiserem participar por entidade, está livre, mas a gente ter pelo menos 2 pessoas, né, um titular e um suplente, para que na hora que a gente convoca para a reunião, a gente está convocando no mínimo essas 2 pessoas por entidade, mas podem participar quantos quiserem. Ele é aberto, é um evento aberto. Para as reuniões do grupo executivo, a gente sempre faz o convite por e-mail, porque já é desse público voltado para esse tipo de trabalho mais técnico, né, mais detalhado, que o grupo executivo tem o papel. Quando a gente faz a convocação para as reuniões do grupo ampliado, aí já é uma convocação diferente, a gente manda para todo o grupo e tem feito essa divulgação nos meios de comunicação que a BH Trans usa, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no próprio portal. Então, a gente tenta divulgar ao máximo os eventos para ter uma participação maior. Então, a gente tem também a questão dos representantes nesse grupo maior, mas também provavelmente, sempre os que são do grupo ampliado são as pessoas que devem estar participando do executivo, né? Só que tem entidades que às vezes não querem participar do grupo executivo, então participa só do ampliado. A questão, né, da participação das pessoas se comprometerem, né, com os objetivos e diretrizes, os princípios da política municipal de mobilidade urbana, né, que a finalidade é essa, a gente está acompanhando, né, as questões de mobilidade. E aqui, o que são as atribuições de cada observador, né, acompanhar os estudos e a construção das políticas e participar, né, às vezes até trazendo aqui para o observatório informações, que eu acho que é rico isso, a gente sempre fez em outras reuniões mais aí que já passaram, né, até convidando pessoas para participar das reuniões, que enriquece as reuniões do observatório com alguma experiência, alguma novidade, ou repassar alguma coisa para o grupo inteiro aí, que é sempre bom, né? A gente está trazendo alguém para acrescentar. Participar ativamente das reuniões, né? As pessoas, quando forem chamadas, elas realmente participarem, virem dar sua contribuição. A questão do monitoramento do plano, né, nas estratégias, nas metas, eu acho que isso o observatório tem sempre feito essa avaliação crítica, né, dos resultados em cima do que sai no balanço, a gente sempre recebe de vocês muitas contribuições em relação a isso. O grupo executivo, né, que é uma coisa mais específica, mas que também tem a participação aí mais efetiva um pouco do que do grupo ampliado. As atribuições da BH Trans, né, que está coordenando as atividades, está consolidando, né, as informações,
mantendo a página eletrônica atualizada com os dados, as informações que a gente produz, dar o suporte, né, aqui na hora da reunião e no desenvolvimento dela, preparar o balanço, divulgar, promover a troca de informações, que é isso que eu falei, né, sempre interessante a gente, se possível, ter participação de outras cidades, inclusive, e a gente está sempre monitorando a implementação do Promove. Em questão da funcionamento das reuniões, né, a gente prevê pelo menos uma vez por semestre. Esse ano foi dessa forma, mas a gente tem que realmente aumentar a quantidade de reuniões e eu acho que vai ter muita coisa pela frente que nós vamos ter que desenvolver, que vai precisar, sim, de mais reuniões. Até mais do grupo executivo, igual está previsto aqui, pelo menos reuniões mais... trimestrais, né? Trimestrais, né, que eu acho que é importante também, porque muita coisa, às vezes, a gente tem que discutir mais dentro do grupo executivo para depois levar para o grupo ampliado. Basicamente são isso, a questão das atas, né, divulgação, as reuniões são públicas e a participação, né, de quem quiser. Durante a reunião, né, cada um tem um tempo de fala e direito a participar e se manifestar. E essa questão dos documentos, então é isso. Basicamente era a proposta anterior com algumas alterações. Eu não sei se vocês aí têm alguma colocação. O Marcelo levantou a mão. Bom, boa noite todo mundo. Você está ouvindo, né? Sim. Sim. Tá ótimo, acho que o que vocês fizeram está bem de acordo com o que a gente tinha conversado naquela reunião do grupo executivo. A única coisa que vocês não reproduziram, eu queria entender se tem algum motivo, são as atribuições do grupo de observadores, porque mantém a estrutura. Tinha um artigo 3º do regimento anterior que dizia algumas atribuições do grupo de observadores. Eu entendo que mudou um pouco, diminuiu um pouquinho, até por conta desse compartilhamento com algumas atribuições com o conselho. Mas, especialmente aqui, eu posso até colocar no chat, se vocês não tiverem com ele aberto aí, mas tinha assim, o grupo de observadores tinha uma atribuição que era monitorar a implementação do Plamob, no que toca à operacionalização de suas estratégias e busca de resultados em relação às metas de curto, médio e longo prazo, sempre com base em indicadores de desempenho. Eu acredito que isso deveria ser mantido, pelo menos esse. E a contribuição... Marcelo, não é o item 3º, não, aqui do artigo 3? Não, é porque no regimento antigo você tinha, por isso que eu estou perguntando, você tinha atribuições do grupo de observadores, do grupo executivo e de cada observador. Entendi. Era essa a lógica anterior. É porque, como existe a estrutura do grupo, que tem a reunião do grupo de observadores, que tem que ser feita semestralmente. Qual que é a atribuição deste grupo? A reunião que a gente vai fazer agora em outubro. Eu entendo que deve ser mantida uma atribuição a esse grupo, já que mantenha esse instrumento. Eu não sei se deixa eu ver se eu consigo ter acesso ao chat aqui, peraí. Eu já ponho o texto antigo. Eu não acho que tem que manter tudo, não, tá? Eu vou manter... Opa! Era o artigo 3º do regimento antigo. Especialmente esse inciso 1º, eu acho que deve ser mantido. Eu entendo que o 2º foi passado para o Comurb, que é definir e rever os indicadores. Isso. Né? A elaboração e divulgação do balanço, entendo que também ficou com a BH Trans. Isso. Né? Aí tinha mais uma aqui, deixa eu copiar o resto. Só um minutinho, falta só 2 aqui. Tinha o inciso 4º, que era promover ações individuais. Isso era meio Isso, na verdade, tinha mais o sentido de cada observador, mas era um pouco... É uma coisa até que a gente vai sugerir para essa próxima reunião, que nessa reunião dos grupos observadores seja também espaço para que os observadores levem seus temas, suas pesquisas.
A gente acabou de fazer 2 pesquisas, a gente gostaria de levar para o grupo de observadores. Então, era bom que o regimento acolhesse esse tipo de iniciativa. E especialmente esses 5, já que o Plamob está previsto para ser revisto a cada conferência de política urbana. Então, eu entendo que o observatório deve manter essa atribuição de contribuir com os diagnósticos e prognósticos das revisões do Plamob, que tem que ser feitos por lei, associados à Conferência de Política Urbana. Então, eu estou entendendo, Marcelo. Eu voltaria com um artigo de atribuições do grupo de observadores, com o inciso 1, 4 e 5. Tá. Tudo bem. A não ser que vocês tenham alguma lógica que vocês pensaram diferente. Não tem não. É porque, na realidade, eu não raciocinei como uma coisa específica do grupo de observadores, porque o observador, ele já é do grupo de observadores. Então, assim, o foco diferenciado foi mais para o grupo executivo. Eu entendo, mas é porque como tem a reunião do grupo de observadores, acho que essa reunião, esse instrumento que é a reunião do grupo de observadores, que foi mantido na estrutura do observatório, são essas reuniões, uma por semestre no mínimo. Então, para que a gente vai fazer a reunião? Não, o grupo, como grupo, tem que contribuir com o diagnóstico, tem que fazer acompanhar o monitoramento do Plamob, né? É nesse sentido que eu acho que vale a pena ser mantido, entendeu, Beth? Tudo bem, não tem problema nenhum. Tá. A gente pode alterar essa minuta e enviar novamente. Eu gostaria que vocês dessem um ok, né? Porque nós mandamos a minuta e não eu entendi errado, Beth. Eu entendi que a gente iria discutir na reunião. Não. É porque é o seguinte, nós mandamos com antecedência, há bem tempo isso, foi em junho, 22 de junho, nós mandamos o e-mail e pedimos contribuições no e-mail, não recebemos contribuição nenhuma, porque aí a gente já teria incorporado, já mostraria aqui a minuta que nós mandamos, já com as alterações propostas, entendeu? Desculpa, eu entendi que a gente iria discutir na reunião, porque na reunião que a gente fez lá em junho, a gente falou, não vamos discutir o regimento agora, vamos discutir depois, no segundo semestre. Mas ok, tudo bem. Era para a gente receber contribuição, já alterava a minuta que a gente mandou e já trazia aqui uma coisa já mais redonda, sabe? Não, tá bom, Beth, desculpa, mas foi feito agora. Não, mas não tem problema, não. A gente incorpora a sugestão e manda de novo para o grupo executivo para dar o ok, tá? Mas a gente pode, a coisa é muito simples, né? É muito simples, é só acrescentar isso aqui. Eu entendo que a reunião aqui pode deixar deliberar. Isso que eu ia propor. Sim, a gente acrescenta É isso que eu ia propor. A gente já delibera que vai acrescentar um artigo, incluindo as competências, as atribuições do grupo, que vão ser esses itens, esses incisos aí, o 1, 4 e 5, é isso? Foi assim que eu entendi que a gente faria, sabe, Beth? Chegaria aqui, discutiria, aprovaria, pronto, só manda a versão final. Não, é só aqui, ó. Eu acho que é isso que a consultoria está falando, a gente concorda em inserir e já valida. Beleza. E tem mais 2 ausências que eu senti falta na atribuição de observadores. Uma eu acho que vale a pena voltar, que tinha assim, o inciso 4º do artigo 5º, era que os observadores poderiam propor indicadores. Entendo que foi para o Comurb. Mas como tem mais um aqui, que é o sugerir temas e pautas de discussão do observatório. Essa atribuição de sugerir pauta, ela saiu do texto. Eu entendo que isso mantém que os observadores, ou o grupo executivo, não sei qual seria, mas eu entendo que cada observador sugeria, aí não tem. A definição é do grupo executivo, é sugestão de temas e pautas e propor indicadores, como esse espaço de diálogo que eu acho que é o espírito do observatório. E eu vou mandar aqui um texto que eu me lembro que foi uma sugestão da sociedade civil à época. Deixa eu mandar o texto aqui, que era um parágrafo que dizia... deixa eu só mandar os incisos que eu estou citando agora. E tinha um parágrafo que era esse foi uma sugestão, eu não lembro mais de quem, mas era que a função de observador fosse considerada de interesse público relevante.
Eu acho que era uma sugestão de pessoas que atuam, que atuam nesses espaços e gostam de ter esse tipo de reconhecimento. Era o parágrafo único do artigo de atribuições de observador. Eu acho que valeria a pena manter. Para mim não muda nada, mas eu me lembro que teve essa discussão. Então, nesse artigo de atribuições do observador, eu sugiro incluir que os observadores possam sugerir temas, essa é uma atribuição que eu acho que a gente está mantendo, não vejo como não manter, sugerir temas e indicadores, pautas e indicadores, talvez juntar, né, inciso 2 com 4, e manter aquele parágrafo de função de interesse público. As pessoas gostam, né, às vezes, de colocar nos seus currículos como colaborar com as políticas públicas. Bom, eram essas duas sugestões, o resto está tudo ok. Se o grupo aprovar, Beth, acho que pode simplificar o trâmite aí. Tá, tudo bem. Eu acho que pode ser sim. Se todo mundo estiver de acordo, a gente acrescenta esses artigos, incisos, e tem como aprovado aí, mas de qualquer forma a gente envia, né, a nota final. Eu acho que a gente altera, Gustavo, e envia, que não custa nada, né? Envia e só segue minuta final conforme deliberado. E aí assim, a gente gostaria só de ter um ok para ficar registrado. Só uma colocação que aí já foge um tiquinho aqui do regimento, mas foi uma questão que o Marcelo levantou aí, Marcelo. Nós até convidamos o Tiago Esteves, ele faz parte do grupo executivo para estar aqui, mas eu estou vendo que ele não está. Essa questão da sexta conferência, né, que vai acontecer esse ano, que a pauta da conferência, quem está definindo é isso lá na Secretaria de Políticas Urbanas, né? Então, eu não sei qual que é o espaço que a gente vai ter dentro da agenda de alguma discussão em relação à mobilidade, sabe? Então, isso a gente tem que olhar lá com eles, né? Talvez alguém tenha uma informação até melhor que a minha. Isso está sendo discutido no Compur, né? O Compur tem feito um debate sobre o regimento e a preparação dessa conferência. Representantes da sociedade civil levaram essa sugestão para ter um grupo de trabalho ligado à mobilidade urbana, e até onde eu acompanhei, o Augusto, o Guilherme, que são os representantes que eu acompanho, ele estava aprovando um grupo de trabalho para discutir o Plamob dentro da conferência. Mas, de fato, eu não sei se alguém acompanha essas reuniões do Compur, alguém que estiver aqui. Quem participa é o Tomás, eu acho que o Tomás está aí, eu não sei se o Tomás pode falar alguma coisa aí. Marcelo, Luciano Medrado, eu confirmo. Nós estamos fazendo, e amanhã tem reunião do Compur e nós vamos tratar desse assunto. O que está se tentando é incluir pelo menos um grupo de trabalho lá para tratar da revisão do Plamob BH. Então, Gustavo, depois a gente tem que saber lá com o pessoal como é que vai ficar, para a gente entrar no nosso cronograma de trabalho aí, né? Gente, eu participo do Compur, e aí eu estou até pegando aqui, porque já ficou definido qual seria, o que seria discutido, tá? Na conferência. Então, eu vou pegar aqui direitinho e passo aqui para vocês, vou colocar no chat, tá? Mas, assim, na última reunião no mês passado, já foi informado, as inserções foram apresentadas e já definido que vai discutir. É claro que isso não significa que amanhã não possa ser abordado, mas eu vou pegar aqui qual foi a última definição, tá? E ponho aqui para gente. Ok. Bom, então, Gustavo, acho que do regimento está ok, né? Tá ok. Acho que a gente pode passar para a próxima, Tá. que é a proposta da revisão dos indicadores. Roberto, só acho que você fez o link uma coisa com a outra, porque eu falei desse inciso aí dos diagnósticos do plano, né? Então, eu acho que se confirmar o grupo de trabalho na sexta conferência, isso já é um tema para a gente discutir na reunião do observatório, para levar para a conferência alguma contribuição. Sim. Tá? Então, porque eu acho que é sempre importante a gente conectar o observatório com os outros colegiados que existem de formulação de política pública, que a mobilidade ela está em vários temas. Né?
Bom, gente, eu estou pondo o documento direto, porque para fazer PowerPoint disso ia ficar meio, meio complicado. Vocês receberam aí as nossas propostas, né, de indicadores, de alterações e tal. A ideia é passar aqui um por um, caso vocês tenham alguma colocação, alguma sugestão, a gente faz uma anotação aqui, tá? Essa parte toda do documento, como foi mandada para vocês, eu acho que não justifica a gente ficar aqui conversando e detalhando, mas isso, pelo menos, né, o que levou a gente a fazer essa revisão, essas proposições, no caso de exclusão, era se efetivamente, né, o indicador, as informações que estavam sendo consideradas ali, agregavam, né, uma forma realmente de estar medindo ou não os serviços da mobilidade urbana, que às vezes tem indicador que não, ele está lá no Plamob, mas ele não tem uma função tão assim, para continuar ali, a gente colocando, porque são muitos indicadores, a gente está tentando trabalhar com um número menor e indicadores que realmente estão medindo a qualidade do serviço, né? Tem alguns indicadores que eles são partes de outro indicador, então, assim, já fica um detalhamento de um indicador, né? Alguns por questão de a exclusão, mais por questão da seria, mas a gente poderia tê-lo, mas não como necessariamente dentro do balanço, mas se for necessário algum órgão ou alguma... a gente tem alguns tipos de informação que são acompanhadas e são medidas assim, comparando uma cidade com outra, né? Então, às vezes tem uma finalidade para o indicador, mesmo que ele não faça parte do balanço. Tem alguns que a gente viu que tinha necessidade de adequação de número, de metodologia de cálculo, alguns com questão de meta, para a gente estar mais, assim, compatibilizando mais com as questões, né, da nossa condição de implementar as ações que têm a ver com o indicador. Alguns nós não fizemos proposição, mas colocamos no documento que a gente tem vontade de fazer alguma alteração, mas não propusemos, não entramos com uma proposta, e alguns que a gente acha que tem que incluir, às vezes alguma coisa nova, ou um que está sendo excluído e entrando o outro no lugar. Então, na realidade, a forma de avaliação foi essa, tá? E aqui, só para ter uma noção, né, a gente tem essa quantidade de indicadores aí atualmente, 101 indicadores, são 13 que foram propostos pelo observatório e o restante, os 88, estão dentro do Plamob. E aí, desse total, 64, a gente não entrou com nenhuma proposta de alteração, 14 com alterações, 14 com exclusão, sendo que 3 estão entrando no lugar de alguns que estão sendo excluídos, e 8 que a gente colocou como objeto de avaliação, mas não trazendo proposta. E aí, como nós mandamos o documento com antecedência, eu acho que a gente podia ir passando um por um, mas tomar conta um pouquinho do horário, para a gente não devagar muito, mas ver se vocês concordam com o que a gente está propondo aqui. Então, eu acho que cada um que quiser se manifestar, a reunião está com pouca gente, eu acho que não precisa ficar com muita disciplina aqui, eu acho que não sobrepor nas falas para poder, né, conseguir entender a opinião de cada um, eu acho que era bom a gente passando, o que vocês acham? Acho que sim, vamos seguir dessa forma. Gente, me desculpa, só já coloquei aqui para gente quais são as definições que foram tiradas, já foram apresentadas no Compur. As 3 primeiras já foram definidas, né, encaminhadas pela coordenação do Compur, e houve uma discussão na última reunião, onde foi inserida essa 4ª discussão aí, compreendendo a necessidade de tratar essa questão de áreas verdes, saneamento, resíduos, eficiência energética e soluções baseadas na natureza. Amanhã, inclusive, na reunião, a gente vai ter uma pauta sobre soluções baseadas na natureza, já para qualificar, né, para a conferência, tá bom? Então, foi isso que foi tirado até o momento. Essa 4ª, eu peguei aqui da minha anotação
da minha agenda. Então, se de repente a redação estiver diferente, né, quando da apresentação oficial, considerem, claro, né, a outra. Esse aqui foi a quarta, eu fiz uma anotação na hora, tá ok? Ô, Consuelita, Sim. o que eu vi que me mandaram um printzinho, tinha até esse subtítulo aí, mas era aquele texto, o título do tema era Mobilidade e Mudanças Climáticas em BH, 2 pontos. Áreas de saneamento, resíduos. Bom, de qualquer maneira, tem essa demanda e provavelmente o Guilherme e o Augusto, quem participar da reunião aí, vai pedir que seja incluída a mobilidade. Tá, tem esse título sim, tem esse título antes sim, Marcelo. Eu tinha anotado mudanças climáticas e mobilidade, 2 pontos e todos esses itens. Mas, é o 4, os né? 2 pontos depois, na verdade, a gente não tem nenhuma definição isso aqui não diz nada sobre mobilidade. Então, ficou só no texto, vamos falar assim, no subtítulo. Então, amanhã a gente esclarece isso, né? Tá, é porque segundo a lei, o plano de mobilidade tem que ser acompanhado na Conferência de Política Urbana, então tem que... Vamos ver, deixa fechar amanhã no Compur, né? Exato. Bom, gente, vamos seguir aqui. Esse indicador, vocês têm alguma observação em relação à proposta? Eu vou subir um pouquinho aqui. Eu realmente não sei se precisa a gente passar indicador por indicador, sabe? Bom, então, eu deixo vi à tudo, vontade. eu entendi que a questão propondo a retirada de indicadores e alterações. Talvez o que a gente que possa fazer é ver alguma coisa por destaque, sabe? Explicar um pouco, especialmente esses que estão sendo retirados, e se alguém destacar alguma alteração. O que vocês acham? Eu tinha uma questão... Beth. Pode falar. É isso, eu tinha uma questão sobre a retirada... Eu estou olhando aqui agora, na verdade, mas sobre a retirada dos indicadores que compõem o índice de desempenho operacional. Eu não entendi, porque, assim, eu vi a argumentação, mas eu não acho que faz sentido retirar, assim. Ainda mais porque eles continuam sendo apurados. Por que eles não podem estar no plano, na divulgação, por exemplo? O que a gente avaliou, né, o Gustavo pode complementar aí, Gustavo, por favor, é que o indicador, esses indicadores que compõem o IDO, eles já estão dentro do resultado do IDO. Então, para eles ficarem em separado, eles são medidos, eles fazem parte do IDO. Mas, para a gente acompanhar dentro do observatório, dentro do balanço, o resultado do IDO é uma composição do resultado de cada um, né? Bom, Gustavo, você quer falar? Porque depois eu espero vocês... Não, é isso mesmo. Como eles compõem o IDO, a gente falou, né? Se o IDO já está, por que nós estamos dividindo isso? Mas, claro, fica à vontade, André, pode colocar a sua opinião. Pelo seguinte, assim, eu não sei se quando vocês forem apresentar o IDO, vocês vão apresentar todos os indicadores de uma vez. Porque, para mim, é uma questão que eu venho desde que eu encontrei o IDO lá, sei lá, quando eu comecei a pesquisar isso em 2012, eu acho ele um índice de desempenho operacional ruim. E ele é ruim porque ele faz o peso dos atributos que compõem ele são ruins, entendeu? Por exemplo, se o índice de infração regulamentar tivesse um peso maior, o transporte coletivo porque o IDO, ele é um índice que baliza o contrato, né? Ele abre a possibilidade, inclusive, do contrato ser revisado ou rompido se ele ficar abaixo de 0,6, e, por exemplo, o índice de infração regulamentar passou daqui de 23 para 62, por razões óbvias, e isso não faz cosquinha, né, no IDO. Eu acho, inclusive, que a auditoria do TCE, se eu não me engano, constatou a mesma coisa sobre o índice de desempenho operacional. Então, assim, do ponto de vista sobre o que a gente quer observar no transporte, faz sentido a gente permanecer com a série histórica dos componentes do índice de desempenho operacional
inclusive para que a gente possa argumentar, como faz sentido, que se os pesos dos índices que compõem o índice de desempenho operacional fossem alterados, o índice de desempenho operacional seria outro, entendeu? Então, e como eles já são apurados, vão continuar sendo apurados por força de contrato, eu acho que não faz sentido retirar eles. Vamos considerar essa observação, Beth, porque, de fato, a gente apura de qualquer forma, né? A questão de tirar ou manter era justamente para poder limpar, né? Se a gente porque a gente tem 101, a ideia era reduzir. Mas, como é algo que nós não vamos deixar de apurar, eu não vejo prejuízo em manter, né? Eu acho que a gente pode, sim, considerar essa colocação do André. Ok. Bom, gente, eu não preparei uma apresentação, então, infelizmente, eu vou rodar aqui esse documento e vocês estão mais preocupados com os excluídos, não é isso? Pelo que eu entendi. Vamos excluir Eu acho que cabe um detalhe dos excluídos, mas só talvez passar por temas, Beth, perguntar se no tema alguém tem algum destaque. Porque, por exemplo, tem uma outra questão que é de fundo geral, na verdade. Vocês estão propondo revisão de metas do plano. Isso me parece que é uma discussão mais ampla, não é o indicador, né? E tem que ter autoridade de rever a meta ou validar. Eu estou entendendo que talvez seja o Compur, né? O Comurb. Sim, mas a ideia aqui, Marcelo, é a gente ter um consenso entre BH Trans e o Observatório para levar uma proposta para o Comurb consensada aqui, entendeu? A gente não quer levar uma proposta para o Comurb sem ter conversado aqui, consensado aqui. Na realidade, nós aqui não vamos definir nada, mas a gente vai construir uma proposta para levar. A atribuição do né, Comurb, né, essa revisão dos indicadores. Mas a gente não quer levar uma coisa sem discutir aqui no observatório, entendeu? E esse tipo de discussão muito técnica tem que ser aqui no grupo executivo, porque no grupo ampliado, isso aqui fica uma coisa doida, né? A gente vai levar uma coisa que está sendo resolvida para lá. Mas não entrar no detalhe que a gente pode entrar aqui, entendeu? Nesse caso específico aqui, das interseções semaforizadas com travessias de pedestre que recebem... Na realidade, o que acontece? Toda interseção, ela tem uma sinalização horizontal indicando caminhamento para o pedestre, né? E qual que é o caminhamento seguro para ele fazer? Ele tem essa sinalização horizontal para ele caminhar, tem o tratamento, né, com a sinalização tátil na calçada. Agora, o foco para pedestre implantado em todas as travessias, de todas as interseções semaforizadas, que é uma questão que o pessoal da área semafórica coloca, que é mais complicado e às vezes não tem essa necessidade. Então, por exemplo, eles levantaram algumas situações que a gente colocou até foto aqui de algumas interseções em que colocar um foco para pedestre numa travessia que ela tem um volume baixo de tráfego, né, de veículo passando, e ele vai ficar aqui num tempo de semáforo esperando para poder atravessar, até não faz sentido, entendeu? Então, quando você generaliza que todas as travessias, de todas as interseções semaforizadas têm que ter foco para pedestre, que é uma coisa mais complicada da gente estar atendendo e justificando isso. Tem muita interseção que é uma travessia segura, não é um volume alto de tráfego veicular que está passando, e aí você coloca o foco para pedestre sem muita necessidade dele, porque você já tem os caminhamentos desenhados. Então, a proposta que a gente colocou aqui, na realidade, é alterar as metas, reduzindo essas metas, porque, na realidade, o numerador é a quantidade de interseções totalmente tratadas e o denominador são todas as interseções semaforizadas. Então, a gente tem lá no indicador, se você vai lá naquela planilha que a gente mandou, né, que tem os dados, tem mais de 874 interseções semaforizadas.
Então, assim, as 874 interseções semaforizadas não tem necessidade de todas as travessias ter um foco para pedestre, entendeu? Então, a gente acaba ficando com um resultado indicador muito baixo em função de uma meta muito alta também que a gente tem que chegar a cumprir. Então, assim, além da questão da viabilidade, né, de se colocar ou não, a gente tem a questão também do investimento que tem que ter anual previsto para isso. Então, para a gente chegar a atender esses 70% em 2025, é uma meta muito, muito ousada para a gente, sabe? Porque o que o pessoal da área, até o Zé Maurício está aí, ele podia, Zé Maurício, talvez ajudar aqui na argumentação. Beth, desculpa, é porque eu acho que não vai adiantar justificar mais. É uma visão de mundo diferente, de cidade diferente, sabe? O indicador ele prevê travessia total para o pedestre. A forma como a gente pensa as travessias, Belo Horizonte pensa as travessias, o pedestre não pode atravessar onde ele quer. Não é o foco para pedestre, não é só o foco. O indicador está medindo a tal da travessia suficiente, aquela travessia em U, que faz com que a pessoa chega numa interseção, em vez de atravessar um trecho, ela atravessa 3. Ou às vezes multiplica quando tem alguma outra interseção. Isso é uma visão de cidade que não tem justificativa técnica. A meta de 70 já está considerando o que não dá, o técnico que não dá. Agora, querer mudar para meta, para baixar a meta, eu acho é visão do mundo, é priorizar o carro. E isso a gente não concorda, não tem jeito. A gente não tem argumento, eles não têm argumento técnico que justifica uma visão de cidade, que é priorizar o pedestre, que está na lei nacional, que está sendo descumprido a hora que a gente faz isso. Então, assim, vocês vão dizer o número que vocês quiserem, mas a gente não vai concordar, porque a prioridade tem que ser o pedestre. A não ser que você tome o semáforo e a prioridade é a faixa de pedestre e todos os carros são obrigados a parar. Não, faixa de pedestre tem em todas as interseções. Beth, não é. Esse indicador aí é aquele lá da travessia total para pedestres. É porque tem travessias em Belo Horizonte que é em L ou em U. O L é absurdo, porque o pedestre não chega lá no final. O U é que é o chamado suficiente, que faz a pessoa dar 1000 voltas na travessia. Esse é o indicador. O 1.1.1 é esse o indicador. Não é ter o foco de pedestres, é a travessia ser total para pedestres. Zé Maurício, Marcelo, mas aqui está ligado a interseções semaforizadas. Então, o semáforo tem a ver com o assunto. Nesses dois, eu entendi a sua colocação, tá? Mas o que eu digo é o seguinte, a meta que foi colocada é uma meta que não tem condições de cumprir. Porque esses dois exemplos que a gente mostra no desenho aí, não há necessidade do foco. São ruas que são locais, que estão na interseção, que não necessitam do foco. Ali não precisa de eu criar um foco veicular com um foco de pedestre para atravessar uma rua local que está numa interseção semaforizada. Gente, eu acho que tem uma má compreensão do indicador. O indicador não é isso. Então, a redação do indicador é a travessia ser travessia total. O que era feito antigamente, nesse caso da primeira fotinha da figura 4, é que numa travessia como essa, o pedestre tinha prioridade. O pedestre poderia atravessar ali, o carro que parasse, porque é uma travessia, se não tem o foco, não tem sinalização, não precisa de semáforo. Não é isso. Agora, se você tem o semáforo na interseção, o pedestre tem que poder fazer todos os movimentos. É esse que era a meta do indicador. É a travessia total para pedestres em interseções. Então, Marcelo, essa rua aí, ela é uma interseção. Ela está dentro da interseção, a interseção é toda tratada com foco. Mas esse acesso que pertence à interseção não tem foco. Aí eu não consigo colocar foco. Eu não vou para atender o indicador. Mas, Maurício, mas tem a travessia. O que está mostrando tem travessia. Não o tem indicador não é medir foco, é ter a travessia. Tem a travessia. Se tem a travessia sem o foco, a prioridade é do pedestre. Eu acho que tem um equívoco de compreensão. Uma coisa é o objetivo do indicador, né? É a descrição do indicador. E outra coisa é a meta.
Então, vocês estão falando de duas coisas diferentes. Eu entendo o que o Marcelo está falando e entendo que o objetivo que está descrito aí é diferente do que o Marcelo está entendendo como proporcionar a travessia. Olha aí para você ver, Marcelo. Gente, esse indicador, quando foi criado, era aquela história que a BH Trans tinha travessia em L, travessia em U, e chamava a travessia em U de travessia suficiente. Esse indicador foi criado para que sempre tivesse a travessia em todos os movimentos de uma interseção semaforizada. Pôs semáforo para o carro, tem que ter a faixa de pedestre em todos os cantos. Você vê que o indicador não fala nem de foco. Ter ou não foco não está nem falando no indicador. Então, mas olha o objetivo que está sendo medido é isso. Então, ele tem que ser reescrito, né? Nós estamos medindo e falando de coisa diferente. Porque isso que você está falando, Marcelo, pode valer para interseção sem semáforo. Não precisa ser terceiro. Qualquer interseção tem que ter caminhamento total. Porque isso ficou meio amarrado, a questão de foco para pedestre, porque fala em interseções semaforizadas. Se o pedestre... Gente, não, mas Beth, não é o foco. É porque não tinha desenhado a travessia em algumas ruas. Você pegar Antônio de Albuquerque, por exemplo, sair do CREA, for a pé até a Afonso Pena, até a Praça da Liberdade, você vai ver como é que é. A cada esquina você tem que mudar de calçada. Você não pode seguir uma única calçada. É disso que estava falando o indicador. Não é o foco. O foco, de fato, é até bom, é importante que tenha. E aí essa justificativa do Zé Maurício, fala assim, ok, não precisa, às vezes não precisa ter o foco ali. Não tem um indicador que mexe o foco. O indicador que mede é aquela travessia em L ou em U, que o entendimento na época que foi criado o indicador e as metas é que tivessem todos os movimentos de uma travessia semaforizada. E, Gustavo, a gente vai ser fora. Vai ser difícil. Não, mas o Zé Gabriel tá na minha frente, depois eu falo, depois dele. Pode falar, Gabriel. Bom, então deixa eu falar. O que eu estou entendendo com essa conversa toda é que a gente mediu esse indicador errado, então. Assim, considerando isso que o Marcelo falou, né? Olha, o objetivo do indicador é esse. Então, muito provavelmente, a gente tem um percentual muito maior de cumprimento, pelo que o Marcelo está falando. Eu acredito que sim. Porque quanto que está? Olha aí, Beth, quanto que está hoje. Nós estamos com 188 interseções semaforizadas. Exato, mas é isso que o Marcelo está falando. Não é necessário ter o foco. A gente tem que Gustavo, eu não lembro no número antigamente, não, mas era muito baixo. O número de interseções que tinham todos os movimentos com travessia de pedestre era baixo. Não sei, eu vou ver se eu tenho no balanço anterior. Mas é isso, tem um mau entendimento do indicador. Mas, Marcelo, Acho... desculpa, gente, Beth. mas só para entendimento, eu já entendi o que você falou. Se todas as interseções tiverem a faixa sinalizada do caminho para pedestre, fazendo todas as travessias, sinalizando todas as travessias em todas as vias que estão na interseção, é isso que está valendo. O dia que tiver 100%, a gente cria um outro indicador que é o do foco, que é o que vocês estão preocupados. Pois é, Marcelo, mas eu acho que o que fez confusão é que esse tipo de raciocínio vale para interseção com ou sem semáforo. Então, eu acho que o que bagunçou a ideia aqui foi essa de falar em interseções semaforizadas. Não, isso mesmo. Porque o caminho para pedestre... Tem que tirar o semaforizado. Tem que tirar o semaforizado. Porque o caminhamento para pedestre... Na semaforizada, o carro, se está aberto para o carro, ele vem e mata as pessoas. É onde tem uma boa parte dos atropelamentos. O carro está com prioridade. O pedestre aqui está atravessando no lugar fora da faixa. Não tem faixa, ele está atravessando. É na semaforizada, que é onde tem maior... Onde tem semáforo, onde tem maior fluxo de veículo, onde tem maior... Normalmente colocado onde tem fluxo de pedestres, é semaforizada mesmo. Podemos criar um outro indicador. Eu não acho que todas as interseções da cidade, obviamente, tem que ter semáforo. Não faz sentido, né? Ô Marcelo, você está me ouvindo? Então, agora estamos ouvindo. Agora sim, Gabi. Tá, então desculpa aí, porque eu estou com um problema aqui no meu áudio. Aqui. É o seguinte, Marcelo, eu acho que o texto ele está mal entendido, porque interseção tratada é interseção tratada do ponto de vista
semafórico. Então, ela tem que ter foco para o pedestre, foco veicular e a sinalização horizontal. Tá certo? O que o Zé Maurício está colocando aí, e que eu concordo com ele, porque eu já fiz parte dessa gerência aí de semáforo, é que você não consegue chegar num valor deste tratamento do pedestre. Para que tratar, ficar discutindo se o pedestre está sendo tratado? O tratamento pedestre, o sinal dele é o foco pedestre. E você não tem condição de fornecer controlador para fazer essa quantidade de fase, entendeu? A cidade tem muito controlador de 4 fases. Você precisaria de, no mínimo, ter controlador aí de 8 fases. E aí você compra um controlador que custa R$25 mil e só usa dele em poucas interseções. Então, assim, a questão aí é a questão do projetista. Você falou da interseção em L, interseção em U. É fácil tratar isso, só fazer um nivel total. Agora, eu te pergunto, do ponto de vista de pedestre é uma coisa, do ponto de vista da dinâmica do trânsito é uma outra completamente diferente, certo? Então, assim, tem vários locais na cidade que tem interseção com tratamento total, que é foco de pedestre para todos os movimentos, faixa zebrada, e tem outros lugares que só tem a faixa de retenção, não tem nem a faixa zebrada. Um cruzamento que é no meio do quarteirão, que ele é exclusivamente pedestre, é uma interseção. A interseção de controle do direito de passar de hora o carro e de hora o pedestre. Então, assim, o que está se querendo aqui é justamente diminuir um pouco esse parâmetro aí para você poder alcançar em função da questão dos equipamentos. Haja recurso para poder fazer isso tudo, gente. Custa dinheiro demais. Na área central, os controladores do CIT, eles têm uma quantidade de fase maior, mas mesmo assim é um custo elevado. Então você não consegue, entendeu, atingir isso tudo. Outros locais na cidade aí dá para você fazer perfeitamente, porque você está querendo ali fazer só um tratamento veículo-veículo. O pedestre aparece de vez em quando. Então dá para ele poder sentir, e dá até para fazer um vermelho total. Então você não tem equipamento, né? Se for colocar isso tudo, você vai ter que ter um orçamento 3, 4 vezes maior do que tem hoje. A questão é essa também, é do ponto de vista econômico, de ser viável. A gente tentar atingir um objetivo, mas economicamente, né, isso ser viável. Não vai conseguir fazer isso nunca. Então, deixar lá o indicador por si só, já sabe que não vai atingir. Então, assim, isso cai, né, num certo desprezo. Né? Assim, tem que vir mais para a realidade. Essa aqui é a minha contribuição aí, porque quando você fala em interseções tratadas no total, tratada do ponto de vista de tudo, né? E ela tem parcialmente tratada, totalmente tratada, que você falou insuficiente, insuficiente, isso aí é coisa lá do passado, que a gente já tinha feito isso aí. Agora, naqueles cruzamentos, que você vê que tem um movimento demais de pedestre, que precisa de você, então você vai lá e troca o controlador, põe ele com 16 fases e tal, e trata o cruzamento todo. Aí está perfeito. Então, quando você tem um cruzamento, tipo avenida com avenida, Bias Fortes com Alves Cabral, ali tem que ter um tratamento geral. Está faltando fase ali, tem que trocar o controlador. Está faltando o pedestre sair de tudo quanto é lado e passar na avenida, fazer o cruzamento dela por todas as possibilidades, e isso está errado. Mas tem locais aí que não precisa disso. Né? Então, hoje nós temos mais de 1.000 cruzamentos semaforizados, 80% disso aí, você não consegue fazer isso, não. Gente, só para organizar aqui um pouquinho, a Adriana está nos ajudando aqui na reunião e eu não estou prestando muita atenção. Quem está levantando a mão primeiro, segunda, terceira vez aí, Adriana, pode ajudar a gente a organizar, por favor? Quem for levantando e quiser falar, a gente vai ver na vez de quem. Agora é o Zé Maurício, tá, gente? Tá. Não, eu tinha levantado a mão, depois abaixei, porque já foram complementando, o Gabriel falou um monte de coisa aí, mas a verdade é o seguinte, Marcelo, não, essas duas situações que eu mostro aí são interseções semaforizadas, tá? Que todo o caminhamento onde o pedestre precisa da segurança de foco está tratado, e eu tenho alguns pontos que eu não tenho foco. Esse é um ponto. Tá? No indicador, na leitura, no entendimento do indicador, entende-se que eu teria que estar colocando foco ali.
Tá? Agora, uma coisa é o seguinte, não podemos também colocar uma faixa de travessia numa interseção semaforizada, tá? Onde você vai querer que o motorista pare para o pedestre, sendo que o semáforo... Vamos imaginar um cruzamento simples aqui de 2 vias. Tá? Se onde eu tenho aproximação do semáforo eu tenho uma faixa, ótimo. Assim que o veículo parar, o pedestre vai atravessar. Agora, se posterior a isso eu coloco uma faixa de pedestre, eu tenho que ter uma sinalização semafórica. Como é que eu vou falar para o motorista que acabou de arrancar que ele tem que parar na faixa da frente para dar prioridade para o pedestre? Então, em algumas situações, eu tenho que tratar com foco de pedestre. Não, a faixa de pedestre numa interseção semaforizada, numa situação onde eu não consigo fazer com o motorista dê prioridade para o pedestre, isso não tem a menor condição da gente fazer. Então, o que a gente propõe aqui é fazer, até a gente esclareça melhor esse indicador, né? A gente adotar o que a gente vem fazendo aí com essa meta, porque aí, os 70% também está além da necessidade da cidade, né, de tratar ela toda com foco. Então, por isso que a gente está propondo essa mudança no valor do indicador. Agora, Marcelo. Ô, Zé Maurício, eu vou esclarecer de novo. O indicador que está escrito aí, ter ou não foco não é a questão, é ter a faixa. Nessas 2 fotos que você colocou, tem faixa de pedestre, são interseções que entrariam nos 21% de interseções que tem todos os movimentos com travessia. Você está sendo mais realista do que o indicador. Seria ótimo. Você está dizendo para mim assim, se tem faixa, deveria ter foco. Mas vocês mesmos estão dizendo, não precisa ter foco, não tem problema. Mas 21% das interseções, eu estava vendo aqui, Gustavo, o número é esse mesmo, era 11% quando começou. Se a gente não tivesse incluído esse indicador aqui, não tinha chegado nem no 21, ia estar no 11 até hoje. Não tem problema nenhum se não é 70, se é 80, mas vocês vão ter que provar, e aí o Gabriel levantou a questão. É projeto, gente. É projeto, muda o projeto da interseção. A BH Trans é cobrada para ter projetos que priorize fluidez, a gente sabe disso. Mas quem caminha na cidade e morre na cidade, são 300, quantos pedestres que morrem todos os anos? Muitos morrem em interseções sem a travessia completa. Então, esse é o indicador. Se vocês querem propor eu não sei nem como é que a gente vai fazer essa discussão. Eu acho que é uma visão de cidade. Ou prioriza o pedestre, que é segundo a lei nacional, ou prioriza uma cidade para o carro, que é o que a gente sempre fez. Dobrou o número de interseções desde que começa a medir esse indicador. Né? Então, no minimamente ter um indicador faz com que a gente corra atrás do prejuízo. Eu nem sei de onde veio esse 70% e 80%, não estou nem me apegando ao número em si, mas a ideia é de que a gente tem que ter travessias, que quem caminha na cidade vê como é difícil. Agora, eu não sei nem como é que a gente vai discutir, você já parou isso no primeiro, né? Eu acho assim, gente, nós vamos ter que... Eu acho que muita coisa nós não vamos concluir aqui hoje, mas é bom que nós já levantamos a poeira, entendeu? Eu acho que essa poeira tinha que ser levantada. Tem coisas que a gente fica incomodado na BH Trans de não conseguir atingir metas, e aí na hora que a gente vê as metas, a gente fica numa sinuca de bico, porque também não são metas... Marcelo, você vai me desculpar, mas eu lembro, a gente estava junto lá na época que nós fizemos esse Promob. A gente colocou muita meta ousada, sabe? Foi uma estratégia. E aí, eu que estou lá dentro da BH Trans, você não está mais, o pessoal fica na minha cola. Beth, da onde vocês tiraram essas metas? Quem que definiu essas metas? Então, pega no meu pé. Entendeu? Gente, mas nossa senhora, né? Não, mas tem, Vocês não podem... André, tem metas muito ousadas, sim. Mas isso é tão o contrário do que o poder público tem que ser, né? Ao invés, né? Não é isso. Eu estou querendo justificar o seguinte, tem coisas que a gente tem que ser um pouco mais pé no chão, um pouco mais realista. Não adianta a gente pôr meta que a gente não dá conta de cumprir. O problema é esse. A minha sugestão nesse indicador aqui Zé Maurício, a gente depois fazer um levantamento das interseções que tem semáforo, independente do foco para pedestre em todas as travessias, mas que tem todas as travessias sinalizadas, com caminhamento para o pedestre. E aí a gente faz uma análise do resultado disso e vê a quanto nós estamos das metas aí, qual que é o problema que a gente ainda tem pela frente.
Uma sugestão que eu faço, a gente não resolver nada aqui agora e fazer uma avaliação disso. Bem, agora o Júnior pediu para falar? Boa noite. Pegando uma fala da Elizabeth, eu acho que a gente pensar também assim, até que ponto a meta ela é muito grande ou está faltando recurso para investir na mobilidade, ou está faltando projeto, ou tem que ajustar a meta. Eu praticamente, não tenho nenhum problema em ajustar a meta, não vejo nenhum problema, mas tem que colocar mais recurso, não adianta. Se não tiver recurso, cada apresentação, essa meta vai só reduzindo todas as metas, não só de mobilidade ativa, transporte público e etc. Então, eu acho que essa reflexão ela é importante e, na minha visão, é importante colocar isso, inclusive, nos indicadores. Tem lá os indicadores. Foi alcançado? Ótimo. Foi alcançado por quê? Por causa disso. Não foi alcançado por causa de quê? Eu acho que é importante colocar isso de uma maneira bem clara e objetiva, até para a gente ir acompanhando e monitorando, identificando aonde que estão os pontos que tem que modificar para a gente avançar, porque senão a gente fica nesse ciclo vicioso aí. É um ciclo vicioso que a gente vai só reduzindo, né? Daqui a pouco... Mas a maioria do que nós estamos pedindo são poucas que nós estamos mexendo com meta. Tem algumas que é mais a metodologia, são outras situações. Essa aqui é uma das que a gente estava citando. Eu não sei se vocês leram esse documento, todo mundo leu. Vocês leram? Então, não são todas que a gente está mexendo com meta. As propostas aqui não são todas de alterar a meta, não. Essa é uma delas. Bom, por que a gente não vai seguindo? Mas aqui eu entendo que alguns são mais polêmicos, como esse, né? Eu estou só fazendo uma anotação, se todo mundo concordar, da gente não prosseguir aqui numa solução, mas uma avaliação, continuar na avaliação. Isso, não vamos bater martelo nisso aí, não. Tá? Mas tem duas falas ainda, tá? É o André, depois E o o Marcelo. Eu só tinha levantado a mão para continuar na questão. Assim, eu acho que o que tem que embasar a visão da BH Trans não é um pragmatismo interno corporativista de que não é possível alcançar porque é muito caro ou porque exige muitos planos, etc. Eu acho que o que tem que ser colocado como meta e o que é colocado no plano de mobilidade é a cidade que a gente quer, como a gente quer viver essa cidade. E aí, assim, o que o Júnior falou, a gente tem que... a forma como a gente faz o balanço e comunica com a sociedade, eu entendo que o poder público tem uma série de limitações muito maiores que a sociedade civil, mas ela tem que dizer respeito às metas da sociedade que a gente quer, e não ao que é cômodo ou incômodo para o gestor público, gente, entendeu? Esse tipo de fala me incomoda muito. Tem que ter a meta, por exemplo, de mortes no trânsito, tem que ser 0. É evidente que tem que ser 0, entendeu? A gente, como sociedade, não pode admitir que exista morte no trânsito, entendeu? E aí, assim, eu sei que é difícil, mas é um apelo para que a gente tenha esse tipo de visão, entendeu? Marcelo, agora. Na verdade, era só como sugestão de encaminhamento, talvez para facilitar quando levar isso para o Comurb. Eu acho que é isso, é separar os blocos, né? Rever meta, acho que tem que estar mais embasado do que isso. Eu acho que houve uma compreensão aí, pelo menos da fala do Zé Maurício, em relação ao indicador. E aí, se for para discutir meta, a meta que foi colocada aí é muito pífia, muito pífia, não faz sentido baixar 70 para 28. A gente vai ter que ter uma justificativa maior para baixar essa meta. Agora, de fato, são poucos os que têm meta, né? Eu acho que os de excluir, Beth, o do I do Dedé já falou, aí tem alguns que são mais questão técnica, eles falam, não, é melhor essa coisa, vamos usar o indicador de percentual de mortes em vez de usar... eu acho que isso vai ser mais simples, né? Talvez na hora de levar para o... Eu acho que talvez hoje vai ser meio um teste disso, né? Não dá para levar assim não tem como discutir, sabe? Acho que vai ter que pensar em um procedimento de colocar o que de fato tem que ser discutido, baixar a meta para mim é um debate que tem que ser feito,
que é um debate quase filosófico que a gente fez aqui, explorando. A exclusão é um pouco, se já é apurado, excluir ou não, é uma decisão do Comurb a partir de agora. Eu não acho que nem a BH tinha que se apegar com os indicadores e nem a gente. Excluiu, perdeu, tira, põe, é aquilo que a gente já conversou lá atrás. Isso vai ser apurado, se alguém quiser, a gente usa lá. E essas alterações técnicas, todas as que eu vi, elas estão mais justificadas. Aí é uma questão da apuração, acho que você tem até mais capacidade de dizer se vai incluir BRS ou não, se vai incluir reclamação de suplementar ou não. Então, eu acho que esse bloco de pequenas alterações técnicas é mais simples. De exclusão, eu acho que é meio que quase que votar a favor ou contra. Alguém tem algum indicador que não queira que exclua, blá, blá, blá. E esses de meta, sempre que for meta, acho que tem que ter um debate mais profundo. Minha sugestão de encaminhamento aí, pensando blocos aí nas discussões futuras. Porque o documento, na realidade, ele foi montado por eixos e não por tipo de alteração, entendeu? Então, por isso está misturado aqui, não está assim, bloco dos que vão ser excluídos, bloco dos que estão alterando meta. Na realidade, nós organizamos, foi por eixo. Foi uma outra organização, né? Bom, pode passar, gente? Que aí a gente ganhar um tempinho aqui, vamos ver. Vamos lá. Esse daqui é percentual de extensão da rede cicloviária, ciclovias, ciclofaixas e rotas cicláveis, incluindo as ruas de zona 30, implantada em relação à rede viária total. Nós fizemos uma similaridade aqui até com a questão do tratamento para transporte coletivo, que tem uma interligação, não é com a rede viária total, quer ver, ó, e sim com o que está planejado, sabe? É mais assim, porque esse tipo de comparação aqui, ciclovia em relação ao total de vias da cidade, o total de vias da cidade é muito grande, nem o transporte coletivo tem uma correlação com o total de vias da cidade, tem uma correlação com o planejado. Então, esse aqui a gente entende que não justifica muito esse tipo de comparação, entendeu? O que a Beth está falando, que a gente quer alterar o denominador. Então, por exemplo, o que está planejado, se não me engano, são 1.000 quilômetros? Porque já tem, né, o Gustavo, esse indicador do que está implantado em relação ao planejado já existe. Então. Porque esse aqui, ele compara o implantado com o total de vias existentes na cidade. Eu posso estar enganado, mas eu particularmente não vejo sentido isso, né? Esse indicador, porque pode não querer dizer nada, né? Por exemplo, se tem uma cidade que tem muita via para pedestre, por exemplo, então qual que é o parâmetro, qual que é a referência? Eu acho que é melhor a gente fazer com base no que é planejado, que é o entendimento de que aqui tem que ter rota cicloviária. Então, vamos buscar atender esse planejamento. Eu acho que, então, faz assim, por isso que a ideia é de excluir. Marcelo. Primeiro, explicar por que esse tipo de indicador está aí, porque eles são indicadores interessantes para usarem, para ser comparados entre outras cidades, para servir de benchmarking. Porque uma coisa é você ter X quilômetros em São Paulo, outra coisa é ter X quilômetros em Belo Horizonte, e a cidade é menor, se tratar ou por habitante ou por quilômetro de via, são indicadores mais comparáveis. Então, era um pouco essa a ideia. E segundo, que esse do planejado, eu acho importante, mas ele é cruel, até porque a gente acabou de discutir redução de meta, né? Aí muda a meta, então planeja menos, você vai cumprir 100%. Então, passa uma ilusão de que a cidade está cumprindo, dependendo do momento, né, e do tamanho da meta que se coloca. Por isso que esse tipo de indicador, assim, ele tem essa função. Eu entendo que se a gente não mexer na meta, tudo bem, a gente tem um planejamento que não está cumprindo, né, tem dinheiro no orçamento desse ano e não está cumprindo a aplicação do dinheiro, então a gente não está fazendo um monte de coisa relativa à infraestrutura cicloviária, a gente sabe disso. Mas você pode medir isso pela extensão cicloviária e por outros indicadores. Mas era essa a ideia, de ter um indicador mesmo de comparativo. Não vejo problema sair, porque também qualquer um pode fazer essa conta, né? Você tendo a métrica de X quilômetros de tratamento, você divide
pela extensão viária, você tem e compara, né? É isso mesmo, exatamente. Na verdade, quando a gente discutiu a retirada desse indicador, a gente levantou essa questão, sabe? Que era, de fato, o que parecia era que esse indicador tinha sido criado mesmo para fazer a comparação entre cidades. Quantos por cento da malha cicloviária de determinada cidade está ocupada com a infraestrutura cicloviária? Mas não há qualquer proposta de mexer nas metas do planejamento cicloviário. Então, a gente tem lá, né, os 400 quilômetros iniciais, depois 750 e 1.000 quilômetros de infraestrutura cicloviária, incluindo ciclofaixa, ciclovia e zona 30. Então, assim, no meu entendimento, acho que a gente não perderia, uma vez que a gente não está mexendo na meta do que está planejado, e o indicador que compara o que foi implementado em relação ao planejado, ele também permanece o mesmo, entendeu? Podemos seguir? Então, esse princípio está ok, a proposta, gente? Como o Marcelo falou, ele sai aí do relatório, mas é muito fácil a gente continuar medindo, né? Porque é apenas uma conta simples. É justamente para efeito comparativo, né? Esse outro aqui nós estamos querendo melhorar a apuração, né? O percentual da população que vive no entorno da malha cicloviária. A metodologia que a gente está usando é a dos que moram a 500 metros da malha cicloviária implantada. E o que a gente está propondo é considerar distância e declividade para o cálculo do indicador, né? Que para o acesso à rede cicloviária é necessário analisar o trajeto a ser feito pelo ciclista, considerando a distância a ser percorrida e a inclinação recomendável. Porque esse mesmo melhoria da apuração do indicador, nós estamos propondo para o indicador de acesso aos pontos de ônibus do transporte coletivo. Quer dizer, a análise que a gente vai fazer, ela não é só no plano, mas na questão da inclinação das vias. A gente tem condição de fazer isso dentro do software que a gente tem lá, e da forma que a própria área de transportes nossa lá do ITP faz, para ver se os pontos de ônibus e o itinerário está compatível com a distância em função da inclinação, né? Quanto mais a área tem uma topografia pior, mais próximo tem que ser os pontos de ônibus, porque a pessoa tem uma dificuldade maior de acesso. E aqui, usando mesmo tipo de análise, daria para fazer também para esse acesso à rede cicloviária. Tá? Então, aqui eu entendo que é uma melhoria na forma de apurar. A gente poderia até estar fazendo isso sem trazer aqui para o grupo, mas, na realidade, é para mostrar até que nós temos uma preocupação de melhorar, não é só querer alterar o indicador por alterar, é querer melhorar até o indicador. Beth, tem uma outra coisa que foi levantada quando a gente fez essa discussão, que é o fato da gente ter alterado a distância, forma, né? Porque, na verdade, quando esse indicador foi criado, ele foi criado a partir de uma metodologia do ITDP que considerava 300 metros e não 500 metros. Então, só um parênteses, Eveline, no Plamob falava de 500 metros, depois usou-se essa metodologia que é 300, mas se você for lá no documento do Plamob, ele fala em 500 metros. Gente, mas aí é a mesma coisa, porque, vamos combinar, o ITDP tem o Mobilidados, que é uma rede de comparação entre cidades para uma série de indicadores. Então, quando você utiliza a mesma metodologia proposta pelo ITDP para todas as cidades, você tem uma capacidade de comparação infinitamente maior. Eu compreendo que numa cidade com uma topografia muito elevada como Belo Horizonte, faz sentido você considerar a declividade ao medir os 300 ou os 500 metros, mas uma das questões que a gente levantou em relação a esse indicador o que a gente vai fazer? A gente vai permanecer com os 500 metros que a BH Trans adotou em determinado momento, ou a gente vai voltar a apurar conforme o ITDP apura. E se for o caso, de repente até levantar essa questão junto ao ITDP. Não é o caso de pensar essa metodologia que considera a topografia
para avaliar a distância da residência até a malha cicloviária. Então, eu acho que tem essa discussão que a gente precisa colocar ela na mesa também, porque a gente integra, né, o Mobilidades. Belo Horizonte é uma das cidades que estão lá sendo... que tem os indicadores apurados e as informações disponibilizadas. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa considerar, e eventualmente até discutir isso com o ITDP. Marcelo. Vou concordar com a Eveline. Acho que a gente não devia perder, devia ser o mesmo indicador que o TDP apura, está apuradinho lá, tem todo ano, inclusive mais simples, compara com qualquer capital brasileira, com região metropolitana. Eu acho que é muito mais interessante. O ITDP trabalhou na época com o Ministério da Cidade, do Desenvolvimento Regional, não lembro mais se já tinha mudado o nome, para ter uma base de indicadores para consolidar e acompanhar a Política Nacional de Mobilidade. Então, acho que se a gente usar o mesmo indicador que o ITDP usa no Mobilidade, a gente só tem a ganhar. E é um detalhe técnico, né? Até vai ser pior, se vocês usarem topografia, vai ser pior, né? De certa forma, porque você vai diminuir a faixa de população que é atendida. Eu acho até louvável a gente considerar em Belo Horizonte, que aí, você põe lá uma faixa, né, a pessoa está ali a menos de 500 metros, mas não acessa, né? Porque ela tem uma escadaria, um negócio ruim, difícil. Então, acho até louvável a iniciativa. Só acho que é melhor manter o mesmo indicador, para facilitar a apuração e comparação. Ok, Gustavo. Ok. Mas aí só uma questão. O ITDP, ele não considera a declividade, correto? Não, é 300. Então, aí nós vamos botar os 300 Aí nós metros vamos e eu adotar vou os olhar a 300 declividade. metros. Eu acho que é isso. A metodologia deles é só em relação a 300 metros. Vamos fazer assim, então. Esse aqui de fatalidade, percentual de fatalidade de pedestres, número de pedestres mortos em relação ao total de vítimas fatais, a nossa proposta é que o indicador de taxa de mortalidade em sinistro de trânsito mortos por 100 mil habitantes, considerando até 30 dias o sinistro, ele já considera os mortos desse tipo de indicador aqui, porque o de 30 dias já absorve o percentual de fatalidade de pedestres no número de pedestres mortos em relação ao total de vítimas fatais. Isso aqui, no nosso entendimento, esse indicador aqui, ele é mais completo, esse da taxa de mortalidade em sinistro de trânsito, mortos por 100 mil habitantes, considerando até 30 dias do sinistro. A ideia era não continuar com o outro, porque esse aqui, ele é mais completo e já contempla a situação do anterior. Mas aí substitui, né? Que aí inclui esse outro aí. Porque esse aqui existe, né? Não, eu então, sei, mas aí a situação é excluir o anterior. Proposta, isso. E porque incluir esse aqui já abrange os mortos do indicador que a gente está falando para excluir, que é esse aqui. Tá. Beth, a dúvida é que esse de 30 dias ele não era tão apurado. Os relatórios da BH-Trans é que acabavam mantendo sem os 30 dias, né? Então, na realidade... Vocês estão apurando agora bem bonitinho lá com o Vida Sim, esse indicador... Então, esse indicador, o único problema dele é que ele é demorado na apuração. Você vê que o balanço saiu e ele ainda não saiu, porque ele é mais demorado a apuração dele, entendeu? O de 30 dias. Então, mas ele é apurado, a gente tem toda o pessoal da saúde que apura junto com o BH-Trans, então tem toda uma metodologia, a Jussara, eu acho que não está aqui, ela tinha um evento hoje, eu acho que ela não veio, não. Que eu tinha pedido até para ela participar. O texto está bem feito, mas não é tirar o de pedestre e considerar apenas aquele de total de mortos, não, né? É ter de total, a mortalidade de pedestres por 30 dias, né? Então, o jeito que está escrito aqui está dizendo como se o total de mortalidade substitui o de pedestre. Não substitui. A gente precisa enxergar que a vítima preferencial...
Aqui, ó, indicador a ser incluído, o de baixo, tá? Aqui, ó, porque é o seguinte, a gente tem hoje indicador para pedestre, para ciclista, para motociclista, e cada um usando, às vezes, um formato do indicador diferente. A gente queria unificar, para poder ter uma base de cálculo de indicador com os mesmos parâmetros para o ciclista, para o pedestre e para o motociclista, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, indicador a ser incluído. A gente está falando para excluir o outro, porque parte dele já está nesse aqui dos 30 dias, mas fazer um que é percentual de vítimas pedestres em relação ao total de vítimas de sinistro de trânsito, o fatal, o não fatal e o não informado. Então, esse denominador, ele seria igual para todos os indicadores de percentual de vítimas de pedestre, de ciclista e de motociclista. A mesma base, entendeu? Eu entendi. Eu gosto mais de deixar só os fatais, porque é essa questão da visão zero, que foi discutida na 4ª Conferência de Política Urbana, ela tem uma prioridade maior a gente reduzir as mortalidades. É importantíssimo saber as vítimas também. Mas a ideia, quando foi manter só mortos, era priorizar. Não podemos deixar morrer. Então, não sei se precisa ter o não fatal. Eu até gosto de você trabalhar isso igualzinho em todos os modos. Mas pode até deixar o não fatal, se essa informação estiver no relatório de acidente. A lógica antigamente era visão zero, então não pode morrer, ninguém pode morrer. Nem pedestre, nem ciclista, nem motociclista. Por isso que o observatório estava olhando para o fatal. Mas ou então, eu não sei se não tem problema. Vocês ou, acham melhor usar todos, não tem problema. Mas já tem esse de vítimas totais, não tem? Ele já existe. É porque então, aí separou o pedestre, né? Deu total, vítimas fatais, pessoas que morrem. Aquele a gente vai apurar a visão zero. Isso. E aqui seria... pode ser, não tem problema. Pode ser. Aqui a gente apura uma lógica da visão zero, lá não pode morrer ninguém. Isso. E aqui a gente trabalha... O pedestre. Vítimas, né, no sentido amplo de cada modo. Isso, exatamente. Bom, então esse aqui a gente estaria incluindo, tá? E padronizando em relação às 3 situações, né? Ciclista, pedestre e motociclista. Agora, o denominador continua sendo esse do total de sinistro de trânsito. E a gente teria o separado só para fatal. É isso que você está falando? Eu acho que ele já existe, Beth. O de vítimas fatais, eu tenho eu não estou lembrando aqui exatamente ele porque separado. ele não está aí porque só está aí o que a gente alterou, né, ou excluiu. Mas com certeza deve ter. Esse aí, sem dúvida, é um dos primeiros, né, que a gente vai pensar. Não, é porque eu de cabeça, eu não sei ele se está tudo escrito não. até aí, Beth, no texto, um pouquinho para cima, você subir um pouquinho, você vai ver aquele que, olha, taxa de mortalidade em sinistro de trânsito, mortos por 100 mil habitantes, considerando até 30 dias do sinistro. Isso aí. Isso aí. Mas esse daí, a gente ele não é separado só para o pedestre. Não, mas a gente entendeu que ele vai ser usado para acompanhar a visão zero, digamos, né? Não pode morrer, taxa de mortalidade, e os outros pareados para a gente ver a importância de cada modo. Então pode continuar desse jeito, né? Isso, a proposta é essa. Tá. Aqui é isso que nós já falamos, eu vou soltar aqui, tá, gente? É o que nós já discutimos, que vai permanecer esses indicadores aqui que fazem parte do IDO, tá? Então, eu vou passar direto aqui. Agora, aqui vem essa questão da extensão da rede estruturante implantada em relação ao planejado. Isso aqui, Marcelo, você que estava lá com a gente quando foi feito o Plamob, a gente adotou aquela nomenclatura do BRS. Mas o BRS, ele é muito parecido com a questão da faixa exclusiva direita, entendeu? Então, se a gente tiver faixa exclusiva, faixa preferencial e BRT, são 3 nomenclaturas e 3 situações de priorização para o transporte coletivo que são bem diferenciadas. Agora, o BRS para faixa exclusiva é uma coisa assim,
Tá lá no planejamento, tá lá desse jeito, mas na hora de você apurar, isso é até complicado, sabe? Então, a gente queria, era excluir essa nomenclatura de BRS, né? Isso teria uma alteração aqui no planejamento, né? Porque, por exemplo, BRS aqui, ó, eram os verdinhos. Esses verdinhos, eles estão, na realidade, com faixa exclusiva, já estão até implantados, que é essa rota aqui, ó, saindo aqui como é que chama aqui, gente? Esqueci essa avenida. Lá do Mineirão, tem a Carlos Luz, que vai chegar lá na Pedro II, né? A própria Pedro II aqui, ó, isso tudo está com faixa exclusiva já, né? Então, a ideia era a gente não ter nomenclatura BRS, mas sim faixa exclusiva, entendeu? E isso tudo, essas propostas, a gente tem que ver o que o plano diretor em vigor dá liberdade ou não da gente alterar. Pelo que eu já andei conversando com o Tiago Esteves, esse tipo de coisa, aprovando no Comurb, não tem problema. O que não pode são que eu entendi, são as questões dos anos metas de curto, médio e longo prazo, não pode mexer. Isso depois só de 8 anos do plano diretor em vigor, só lá em 2026 que pode alterar qualquer coisa, então os horizontes continuam sendo 2022, 2025, 2030, né? Todos os princípios, tudo que está lá no plano diretor não pode ser alterado. Agora, vamos supor, se um programa que tem uma medida, que aquela medida vai ser alterada, ou vai passar de um programa para outro, você vai incluir ou excluir uma medida, eu entendo que isso aí, na revisão do Plamob, não é problema. Alterar indicador também, a princípio, não é problema, né? Então, é uma proposta, e tem uns mapas lá do plano diretor, que é o mapa de calçadas, e esse mapa aí, que só pode ser alterado também com aprovação lá no Comurb, né? Então, é uma proposta que a gente não traz nenhum problema para o planejamento, é mais a questão de nomenclatura. Ok? Marcelo. O Marcelo quer falar. Beth, eu concordo com a proposta, só que é tipo do tema que valeria a pena levar para a quinta conferência. Porque os mapas que fazem parte do plano diretor lá, se vocês estão mudando, está interferindo naqueles mapas, era legal já mostrar na quinta conferência, validar eles lá na sexta conferência, desculpa. Você muda o anexo, não é isso? Você muda o anexo da... Mesmo que, não sei, porque o Thiago não está aqui, eles estão falando que não vão mudar o plano diretor. Eu não sei se precisa mudar o mapa, mas pelo menos apresentar, pelo menos mostrar. Olha, agora o entendimento tem sido esse. Acho que é uma mudança interessante de ser debatida. Ok. A gente põe isso, né, Gustavo, na época que for participar lá da conferência, o que for interessante levar, a gente leva. Só dar um informe, Beth, a gente teve uma reunião no grupo de trabalho hoje da quinta conferência, ela vai acontecer, se não me engano, dia 17 e 27 de novembro, agora já. A ideia, de fato, é não fazer nenhum tipo de alteração na lei, nem na lei, plano diretor, plano de mobilidade, mas uma discussão para recomendações para o poder público. Então, a gente fez a primeira reunião hoje, foi uma discussão muito incipiente, mas a ideia é essa, é que a gente faça uma apresentação, um rápido diagnóstico, um retrato de como é que está cada um dos temas que serão discutidos na conferência e cabem discussões para recomendações ao poder público. Se não me engano é isso, são 2 sábados, 17, 27, e tem mais um para consolidar no final. Ok. Então, a princípio, fica aprovado, né? Aí, a gente alterando essa rede estruturante, porque, na realidade, estruturante é o BRT e o metrô. Então, no total de quilômetros de rede estruturante, tem uma alteração, porque o BRS era considerado da composição da rede estruturante, entendeu? Então, a gente tem uma alteração nos quilômetros de rede estruturante. Então, e isso tem uma alteração nesses indicadores aqui, né? O indicador de rede estruturante total em relação à
a circulação do transporte coletivo, teria que alterar essa quilometragem, a faixa exclusiva em relação ao planejado, aí já aumenta aqui, porque parte de BRS vem para dentro desse indicador. Então, na hora que você mexe num dado, você tem que mexer em alguns indicadores por conta disso, tá? Essa taxa de reclamação dos usuários, na realidade, a gente está propondo a inclusão do suplementar, porque na definição desse indicador, apesar da gente apurar o suplementar, atualmente aparece lá no balanço, ele não é citado no indicador. Então, o indicador só fala de transporte coletivo convencional e móvel. Então, na realidade, nós estamos querendo incluir o suplementar. É uma coisa que a gente já faz, mas ficar aqui documentada, tá? Esse aqui também eu acho que é tranquilo, né, gente? Sim. Tem 2 do serviço de táxi, que é a produtividade do serviço de táxi em horas e em quilômetros, que é o próximo, é que a gente entende que esse indicador, ele é mais até para uma gestão do serviço de táxi lá pela área nossa, lá da PH Trans, que controla, que né, acompanha mais de perto o serviço. Mas para o Plamob aqui, a gente não vê muita utilidade desses 2 indicadores, sabe? Por isso que a gente está propondo a exclusão deles. Eles seriam apurados pela gerência lá, a GECOP, que faz a gestão do serviço de táxi, mas não estariam aqui no Plamob. O Marcelo, ele anunciou que precisou sair. Vou esperar um pouquinho. Não, ele saiu. Ele não vai poder continuar. Não, ele não tinha um compromisso. Bom, ainda tem mais coisa aqui. Vamos seguindo. Mas aí, como é que fica esse aqui? Você tem alguma colocação, André? Não. Não. Eu também não tenho, não, gente, mas se a avaliação interna é essa, e considerando que a gente também tem um uso intenso, né, de mobilidade individual motorizada pelos aplicativos, isso perdeu um pouco o significado, né? Sim. Roberto, Oi. eu estou aqui em pleno voo. Se você precisar de mim aí, você me chama, que eu estou só com o fone de ouvido, tá? Tá, tudo bem. Não, nós estamos aqui para receber contribuições, gente. Eu consegui acompanhar tudo, e o Marcelo, você sabe que o Marcelo é quem liderou todo esse processo desde o início, né? E é quem está melhor posicionado para opinar sobre isso. Normalmente eu acompanho as propostas do Marcelo. Ok. Esse aqui é taxa de mortalidade em sinistro de trânsito, mortos no dia do sinistro por 100 mil habitantes. Na realidade, esse aqui, a gente está propondo que ele também já considera aquele primeiro que a gente falou lá, né, de taxa de mortalidade em sinistro de trânsito, mortos por 100 mil habitantes, considerando até 30 dias, ele já considera os mortos que estão sendo apurados nesse indicador aqui. Porque esse é o que morreu no dia. Quer dizer, a morte no dia ou com 30 dias é uma pessoa que veio a falecer de um sinistro de trânsito. Então, a princípio, a gente entende que não teria necessidade de saber quem morreu no próprio dia, porque ele já é contado como uma morte de trânsito até 30 dias nesse outro indicador. A Jussara não está aqui, mas é porque parece que nos últimos anos aí houve uma mudança de entendimento, né? Que é justamente isso, ó, passou 30 dias, dentro desse espaço de 30 dias, se a pessoa veio a óbito, é considerado que a causa é o acidente, é o sinistro, né? Que mudou o nome, é o sinistro.
Então, realmente não faz sentido. Aí a gente já tem esse indicador que mede isso, que mede até o 30º dia. Se for 31º, não é considerado. Esse aqui já é para entrar na lógica daquele mesmo que nós falamos do pedestre, né? Taxa de vítimas motociclistas em sinistros de trânsito in situ por 100 mil habitantes, quer dizer, quem morreu no local. Mas o que interessa é quantos motociclistas morreram em acidentes de trânsito. Então, a gente está querendo excluir esse indicador e incluir aqui um que é igual ao do pedestre, que aí considera os fatais, não fatais e não informado, para ficar com a mesma base de comparação com o pedestre. Isso aí. Tá? Agora, aqui é uma discussão que a gente teve em relação... Tem vários indicadores que são em relação às operações urbanas consorciadas. E esses indicadores, a gente não está conseguindo, até Celina, né, discordou de falar que não é apurado, na realidade a apuração é zero, porque as operações urbanas não foram regulamentadas. Então, a gente não está acompanhando o que está acontecendo nos eixos dos corredores, porque a operação urbana, se ela tivesse regulamentada, dentro do nome do indicador, a gente estaria apurando. Então, o que a gente está propondo é que para esses, todos aqui que têm a relação com a operação urbana, eu não vou ler um por um não, tá, gente? Porque senão fica tomando muito tempo. Tem percentual das áreas das operações urbanas regulamentadas, em relação ao total previsto no plano diretor, tem áreas não residenciais aprovadas em relação ao total de áreas de unidades não residenciais aprovadas, todos eles têm uma correlação com a operação urbana. Então, na realidade, para esses todos, o que a gente colocou é que as operações urbanas, elas existindo, né, tem a necessidade do monitoramento para a gente acompanhar a política de desenvolvimento dos TODs, né, que é o desenvolvimento, né, da região lindeira, da área de influência do corredor de transporte em relação às políticas aí de ocupação no entorno. Mas como não houve essa regulamentação até hoje, a proposta nossa é que a gente faça uma medição desses indicadores, não em função da regulamentação, mas de projetos que estão sendo aprovados na cidade. Quer dizer, a gente teria aí uma tendência do que está acontecendo, né, nesse momento, na aprovação de projeto, que vai se materializar no futuro, que já é um indício, uma referência, né, do que no futuro vai acontecer ao longo desses eixos. E a gente não ficar atrelado à questão da regulamentação da operação urbana. Então, na realidade, nós estamos querendo já começar a fazer um trabalho de acompanhamento do que acontece, independente dessa regulamentação. Tomás, você está aí, você quer fazer alguma observação? Que, né, a ideia até de fazer isso, você ajudou nessa construção da justificativa? É exatamente isso. Como a prefeitura não tem perspectiva de implantar as operações urbanas, então, independente disso, a gente já vai fazendo medição nos corredores para a gente já ver a evolução da mudança de uso e de densidade nesses corredores, independente das operações urbanas. Até porque, tirando a operação urbana Antônio Carlos, leste-oeste, não tem nenhuma prevista no plano diretor, e essa operação é uma operação, uma área muito grande que nunca seria feita completamente, né? Ela tem que ser, não tem nem mercado para isso, né? E a prefeitura não tem perspectiva no curto prazo, de mexer com isso. Então, o que se está se propondo é que se faça essas medições nos corredores existentes, né, e nas centralidades, os principais corredores, nas principais centralidades,
E o dia que acontecer uma operação urbana, quando a gente souber o perímetro dessa operação urbana, a gente pode até fazer uma cooperação, mas a gente não precisa esperar elas acontecer para ir fazendo a medição. O que precisa é determinar qual que é a área de abrangência dos corredores que a gente vai considerar para análise, né, Tomás? E a gente teria que sentar e definir esse Aí a gente, concordando com isso, a gente tem que criar, na realidade, definir a metodologia, né? Como que ele vai ser apurado, né? E a grande vantagem que a gente acha é que quando a gente usa o projeto aprovado, que vão acontecer de 3 a 10 anos, a gente já vê uma tendência de crescimento da cidade. É a grande utilidade desse indicador. Bom, quem está de fora, é que a maioria da turma aqui da BH Trans, eu acho que só está a Consuelita e o André, né, e o Luciano, e o Júnior. Sim. Aí vocês, concordando, a gente passa a desenvolver uma metodologia para fazer essa apuração. Quer dizer, esse indicador, ele vai ficar parado aí até se materializar essa questão se vier realmente a ter regulamentação das operações urbanas. E, na realidade, a gente começaria a fazer uma apuração independente disso, num indicador que vai medir o que está acontecendo, mas a gente teria que definir uma área de abrangência que pode ser parecida com a que ia ser das operações urbanas, né, Tomás? O que a gente pode fazer é pegar ali os corredores do BRT, no caso, Cristiano Machado, e talvez até o do Amazonas, né? Para entender se vai ter alguma evolução, e usar esse método aí, essa metodologia que o Tomás está sugerindo. A gente consegue apurar, né, o histórico aí do número de empreendimentos que surgiram ao longo do Antônio Carlos e Cristiano Machado. É possível saber isso. Ok, então, gente. Bom, outro é percentual das análises técnicas de processos de empreendimentos emitidos no prazo. Esse indicador, é pena que o Marcelo não está aí ainda, porque ele considera, na realidade, a BH Trans, né, os empreendimentos, a fase de análise na BH Trans, dos processos de avaliação de empreendimentos de impacto, é uma parte de um contexto de uma análise maior, que é, inclusive, fora da BH Trans, né? Tem questões que são analisadas em relação aí, o Luciano Medrado também pode ajudar aí, porque faz parte do Compur, o André também, né? André, você não está lá, mas você esteve, né? A aprovação de empreendimentos de impacto, ela tem fases dentro da BH Trans, mas tem em outras áreas da prefeitura. Então, para medir como que o empreendedor, né, o tempo que se gasta para a aprovação de um empreendimento, que eu imagino que é isso, que no final se queria, é um indicador que deveria ser medido em algum órgão da prefeitura, não sei até se pela própria Secretaria de Planejamento Urbano, mas não medir só o trabalho da GEDIV, né, que é a nossa gerência da BH Trans, porque ela é uma parte do contexto geral, sabe? Então, a gente acha que isso aqui não tem muito sentido, esse indicador. Então, a proposta é que, se é para se dotar a cidade, né, favorável para os ambientes de negócio, isso tinha que ser um indicador maior, que tivesse partes dele medido quando ele está sendo avaliado dentro de cada órgão. Exato. Vamos seguir. Vamos fazer uma correção. Você quer falar, André? Fala, André. Eu falar que eu não tenho condições de opinar, assim, também. A gente infelizmente, entendeu dado que o isso era horário e as circunstâncias e o caos. A gente entendeu que isso era um indicador que tem muito mais relacionado à gestão do que mobilidade, né?
Então, faz esse sentido, e além disso que a Beth colocou, que não é só a BH Trans, tem inúmeros órgãos que participam do processo de Inclusive, o licenciamento. pessoal da GEDIV fala, né, que a Secretaria de Meio Ambiente também, ela tem um papel importante na aprovação desses empreendimentos, né, tem questões ambientais que eles é que olham. Sim. Um momento. A proporção de vagas de bicicleta disponibilizadas em empreendimentos de impacto também é outra questão que a gente está até com reunião marcada com o pessoal da SMPU para poder avaliar porque só os empreendimentos que são analisados na BH Trans, né, o porte desses empreendimentos não traz um retorno significativo na exigência aqui, que é ter vagas de bicicleta nos empreendimentos. Então, se for incorporado outros tipos de empreendimento, né, que são analisados na prefeitura, para conseguir aumentar essa quantidade de vagas, é uma coisa mais interessante que aconteça. Então, na realidade, a justificativa nossa aqui é alterar o indicador, porque o que a gente consegue apurar dentro da BH Trans do total do tipo de empreendimento que a gente consegue exigir as vagas de bicicleta, a gente não vai conseguir chegar nessas metas que estão traçadas. A gente vai ter sempre um número que não é um número tão significativo por conta desse perfil de empreendimentos que a gente pode tá exigindo deles. Então, aqui era alterar o indicador, mas tentando casar isso com o pessoal lá do planejamento em outros tipos de análise de outros empreendimentos. Então, esse assunto aqui, na realidade, a gente vai ter que conversar mais com o pessoal do planejamento. Não é isso, Eveline? Na verdade, o que a gente quer é fazer com que a equipe do planejamento urbano, a gente tem uma reunião amanhã com a Lívia Monteiro. O que a gente quer é que não só a BH Trans exija vaga para bicicleta nos seus empreendimentos, como o planejamento urbano também. Então, o que a gente quer é ampliar essa solicitação para outros empreendimentos, não só para os empreendimentos que vêm para a BH Trans, e para isso a gente tem uma costura com a Lívia. Então, na verdade, a gente quer aumentar mesmo o número de vagas para bicicletas nos empreendimentos, mas atualmente é muito pouco que vem para a BH Trans. Então, a gente quer fazer com que o planejamento urbano se sensibilize e passe a exigir também por lá. Então, a conversa com a Lívia amanhã é isso. E também aqui, Eveline, lembrando, eu estou lendo aqui, esse indicador, ele está amarrado ao tamanho, à área bruta do empreendimento. E de acordo com o que o pessoal da GEDIV explicou, a metodologia que está sendo usada agora para elaboração de RIC não é em relação à área, é o número de vagas em relação ao número de vagas de bicicleta em relação ao total de vagas de automóveis. De automóveis, é isso. Então, tem que mudar a forma de cálculo do indicador. Mas para melhorar, né? Assim, na verdade, eu acho que essa é uma proposta que vai ser bem aceita, assim, porque ela é para melhorar, para a gente passar a exigir mais vaga mesmo. A nossa reunião é amanhã. Eu queria complementar aqui, Eveline, que a gente pretende também ampliar essa exigência não só para empreendimento de impacto, mas para as edificações de forma geral, né? Isso. Para que isso faça sentido nessa disponibilização de vagas, né, numa política mesmo de oferta para a cidade. Isso mesmo. Esse PM10 aqui também, é bom que a Celina está aí, né, Celina? Na realidade, nós estamos querendo incluir o PM2,5 também, e a gente considera que ele é até mais relevante do que o PM10, para a saúde, né, da população. Então, a gente estava querendo era incluir o PM2,5. E esse PM10, a gente obteve o dado de 2021, agora recente. Então, a gente deve fazer uma republicação do balanço para colocar o dado desse indicador que tinha ficado faltando, tá, gente? Então, na hora que a gente for republicar o balanço, incluindo esse dado para 2021, a gente manda um e-mail para vocês avisando,
para vocês poderem ver lá no portal da prefeitura, tá? Percentual de renovação. Só uma questão de ordem. A gente vai decidir a pauta da próxima reunião. Tá ficando tarde, né? Porque, Agora. porque já deu o teto da reunião. Eu tô com demandas aqui. Eu queria pelo menos deixar uma sugestão antes de eu sair. Bom, Gustavo, o que você acha? A gente interrompe aqui e marca depois uma outra, porque esses assuntos que a gente vai vir a tratar agora para frente aí, com certeza, são assuntos demorados. Uma reunião só de grupo executivo não vai dar tempo, não, sabe? Eu estou sentindo que... Vamos pensar, então, na pauta do grupo ampliado. E aí, se for o caso, o André, nós fomos aqui, apesar do Marcelo não ter participado, nós chegamos aí até esse indicador aqui, 358, tá? Eu acho que o que a gente pode pautar lá, claro, vocês têm vontade para opinar, o que a gente já definiu aí em relação aos indicadores, a gente fala, olha, tá aqui, a proposta é essa, e esses outros que a gente não conversou, a gente informa que ainda vamos discutir no âmbito do grupo executivo. Isso, se for o caso, a gente marca uma outra reunião do grupo executivo para conseguir acabar isso aqui, tá? Pode ser. Então, eu vou tirar aqui da tela, porque aí eu acho que não justifica a gente continuar. E eu acho que o grupo ampliado, que a gente teve o exemplo agora, esse tema vai tomar a reunião inteira. Mas aí a gente deixa aberto para proposição de outro item, outro assunto na pauta, né? Só um parênteses aqui, Gustavo, antes até do André falar, André, só para a gente mais ou menos aqui, por favor. A gente tinha pensado, Gustavo, no dia 19 de outubro, mas eu olhei lá o uso do Zoom, porque para o grupo ampliado é bom usar o Zoom, não é o Meet. Dia 19, o pessoal da CRTT já vai usar, sabe? Então, para ser numa quarta-feira, a gente teria que fazer dia 26 de outubro. Então, eu deixei reservado lá com eles essa data, tá? Tá bom. E a gente tem que ter aquele prazo todo de divulgação também. E aí, bom que dá um tempo aí para a gente poder fazer uma outra aqui do executivo para terminar. Se der tempo, a gente faz mais uma até lá. Acho que vai falar aí, André. Não, é porque eu preciso sair. A decisão sobre o tema da reunião do Obismob, ela vai ser feita quando? Do debate ampliado? sobre isso. Do ampliado? Bom, esse propósito a gente está colocando, de apresentar essa proposta de revisão dos indicadores. A princípio seria isso. E apresentar o regimento... Na reunião ampliada. O regimento, o novo regimento, que já vai estar aprovado aqui. E se tiver mais alguma proposta, a gente pode... Eu tenho. O nosso BH, a gente acabou de terminar uma pesquisa de um projeto chamado Nossos Corpos Não São Públicos. É uma pesquisa de opinião sobre violência de gênero, com 341 respostas de mulheres e também auditorias de segurança. E a gente tem muito pouca abordagem sobre a questão de gênero na mobilidade em Belo Horizonte, muito pouca pesquisa, muito pouco enquadramento. Então, a gente queria apresentar o resultado delas na próxima reunião ampliada também. Ok. O André, o nome da pesquisa é Nossos Corpos Não São Públicos. Isso. E vocês gastariam, só para a gente ter uma noção, qual que é o tempo para fazer? Eu não sei, com debate, provavelmente meia hora. Então, vou ver só, porque a gente pode fazer apresentação e debate de cada tema, separado é melhor, né? Meia hora para apresentação e debate? E debate. Sim, a apresentação a gente consegue fazer em 10 minutos, se for necessário. Eu acho que tudo bem, né, Gustavo? Tá. Agora, nós vamos ter, gente, aqui talvez, essas reuniões assim, elas são muito desgastantes e muito detalhe. Quando a gente manda o material, a gente vai ter que
a princípio, fazer uma apresentação bem mais sintética, só dando uma informação geral, não de discussão, como nós estamos fazendo aqui, né? Porque um grupo ampliado é meio difícil, né? A gente mostrar o que a gente conversou aqui, até onde nós fomos. Agora, vocês veem alguma... Porque a gente tem que avisar para vocês com uma certa antecedência as reuniões. Como o tema já foi passado para vocês, estou falando do grupo executivo, vocês já receberam o documento. A gente pode marcar daqui a, o quê? Uns 10 dias, semana que vem ou na outra rodada aqui, porque senão a gente não consegue ver o que nós vamos levar para o grupo ampliado, entendeu? Eu acho que pode ser isso. É até Porque, bom esse adiamento aí do dia 19 para o 26. Quer ver, ó, a gente tem... O correto era a gente mandar, no mínimo, 15 dias antes o material, né? Se a gente vai fazer uma reunião no dia 26 de outubro, dia 12 de outubro, a gente teria que estar, 12 é feriado até, dia 13 a gente teria que estar mandando material e convocando para a reunião, no mínimo. Eu acho que a gente pode até convocar antes, e aí envia até o dia 13. Pode ser. Né? Mas aí, porque aí é o seguinte, nós estamos na última semana de setembro. Uhum. Semana que vem, se a gente mandar um e-mail de novo para vocês, você acha que tem jeito, André, da gente continuar essa pauta aqui? Podemos tentar. Eu não consigo garantir, se diz a agenda de quarta-feira da semana que vem, à noite. Eu não sei se quarta, pode ser quarta de novo, porque aí dá um tempo aí, né? Porque senão a gente não avança no resto desses indicadores e não completa a proposta para a gente levar para o grupo ampliado, sabe? Sim. Então, beleza. Ok. Ok? Então, a Adriana está aí ainda, né, Adriana? Amanhã a gente conversa e faz mais um convite para a semana que vem, para dia 5, à noite, porque esse horário noturno, a gente acabou achando que era o melhor horário para participação, mas tem hora que às vezes pode não ser, né? Mas até é uma coisa que ficou aí para a gente fazer dessa forma, que foi uma recomendação, até quando o Tribunal de Contas fez uma auditoria operacional na BH Trans, que a gente fizesse as reuniões noturnas. Então, nós estamos seguindo o que eles até solicitaram, sabe? Sim, isso é até uma coisa que eu queria que fosse discutida, a resposta que vocês deram, o que vocês vão dar, vocês ainda não deram, né? O plano de ação ao Tribunal de Contas do Estado. Isso tem um prazo para a BH Trans mandar, né? Então, isso ainda está sendo construído. Bom, então vamos encerrar? Podemos encerrar? Tá, então, a princípio, fica para a próxima reunião. A gente manda com antecedência para o grupo ampliado o regimento interno, essa proposta de indicadores, e o pessoal do nosso ABH faz essa apresentação aí. É isso? E aí a gente vai mandar o material só depois que a gente conseguir avançar mais nessa discussão dos indicadores aqui. Isso. Ok? E fica combinado para o dia 5 a continuidade dessa reunião. Ok. Ok? Ok. Falou. Então tá bom, gente. Está encerrada a reunião, né? São 21h12. Obrigado.